Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Fórum Municípios e Soluções debate transmissão de mandato e a situação da saúde no estado. Agora, no TCE Notícias. Durante 3 dias, prefeitos e vereadores eleitos e reeleitos tiveram a oportunidade de conhecer, debater e aprimorar as políticas públicas de alto impacto social e de sistemas de gestão. Cerca de 1.000 pessoas participaram do 5º Fórum Municípios e Soluções, realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Veja como foi o primeiro dia do evento. O período de transmissão de mandatos causa dúvidas tanto aos gestores que deixam a prefeitura quanto aos que tomam posse. A prestação de contas de convênios nesse momento é um dos assuntos. Isso é muito importante nesse período de transição, sobretudo para que tenha continuidade administrativa no município, né? A gente costuma dizer que o município não acaba, as pessoas continuam lá, os servidores continuam lá e é preciso ter gestores públicos cada vez mais profissionais, né? E fazer essa transição, transmitir essas informações é importante para essa continuidade, quanto para evitar a responsabilização do próprio gestor. Na oportunidade, os conceitos gerais sobre as peças de planejamento também foram abordados pelo conselheiro substituto Luiz Henrique Lima. Depois da Constituição, a lei mais importante para o cidadão é a lei do orçamento, porque ela vai definir as prioridades, aonde o dinheiro vai ser arrecadado, aonde ele vai ser aplicado. Então a discussão sobre o orçamento, ela tem que envolver toda a comunidade, tem que ser profunda, democrática. O papel do sistema de controle interno no controle e na orientação aos atos de gestão também foi apresentado, no intuito de expor o trabalho colaborativo que os controladores internos podem exercer na administração pública municipal. Nós vivemos um momento de responsabilização de agentes públicos, um momento de transparência, um momento de exigência de efetividade dos serviços públicos. Tudo isso nós vamos entender que o controlador interno é parceiro dos gestores, da administração pública, do prefeito, do presidente da Câmara, no intuito de ter melhor prestação de serviço, eficiência no serviço público e aí é benefício para a sociedade, né? A atenção aos instrumentos de controle existentes na própria administração e a adesão à governança colaborativa também foram expostos no fórum. O novo gestor que está entrando agora, ele precisa mapear os riscos que ele vai encontrar na sua gestão e desde agora já está preocupado com essa questão de interlocução com aqueles órgãos que fazem de fato a contenção de toda a gestão pública, que são os órgãos de controle interno, que estão lá na administração com os quais ele precisa conversar. O público foi contemplado ainda com as regras estabelecidas aos prefeitos e aos presidentes das câmaras de vereadores quando da transmissão de mandato. Nos outros 2 dias, o principal assunto das palestras e dos debates foi a saúde pública. Foram tratados assuntos como a ação fiscalizatória do TCE nessa área e a prestação do serviço no estado. Acompanhe na reportagem. O médico professor da Universidade Federal de Mato Grosso, Júlio Miller Neto, debateu sobre o Sistema Único de Saúde em tempo de crise. O orçamento do governo federal para a área da saúde está abaixo de 100 bilhões de reais para este ano, fator que acaba sobrecarregando os municípios que não têm estrutura para atender a demanda. Se a gente for pegar o bolo de dinheiro que faz movimentar o SUS, 58% é participação dos estados e municípios, apenas 42% do governo federal. E a previsão do orçamento da União esse ano para o SUS, ela está em torno de uns 10 bilhões de reais a menos. O projeto de emenda à Constituição 241, proposto pela União, muda o cálculo de investimento federal mínimo em saúde. Pelo menos até 2026, o valor aplicado no setor vai variar de acordo com a inflação. Ela traz um grau de incerteza muito grande, na medida em que limita o gasto público, estabelece um teto,
né? E no caso da saúde, nós temos necessidades que não dá para cortar, para impedir. Exemplos bem-sucedidos de políticas em saúde foram apresentados aos novos gestores de Mato Grosso, como, por exemplo, o papel das organizações sociais no serviço público. No Espírito Santo, dos 20 hospitais estaduais, 3 estão no comando das OSS. O estado de São Paulo também apresentou números positivos com relação à parceria com a iniciativa privada. É uma ferramenta muito importante na gestão de equipamentos públicos, com ganho de performance e vantajosidade econômica bastante relevantes se comparado à administração tradicional pelo poder público diretamente executando. O Tribunal de Contas levou o assunto em debate, já que em Mato Grosso, dos 8 hospitais regionais, 3 são geridos por organizações sociais de saúde. Algumas instituições apresentaram problemas na administração das unidades, que tiveram um contrato rompido. A Secretaria, a partir do momento que ela identificou essas irregularidades, ela está apurando essas irregularidades, inclusive nós já temos tomada de contas especial instauradas contra essas entidades. As OSS ainda foram debatidas na tarde do segundo dia do evento sob o aspecto da transferência dos serviços públicos de saúde a essas organizações e ainda a experiência da Controladoria Geral do Estado nesse tipo de contratação. A questão dos medicamentos também foi abordada tanto na relação do papel dos protocolos clínicos para o seu acesso racional, quanto na logística e a avaliação dos controles internos municipais. O TCE ainda apresentou a análise do cumprimento dos compromissos firmados por meio de um termo de ajustamento de gestão pela Secretaria de Saúde de Mato Grosso. Entre setembro de 2015 e outubro de 2016, 4 monitoramentos foram realizados. Foram 51 compromissos averiguados ligados à atenção básica, regulação assistencial e assistência farmacêutica. Desse total, 16 não foram cumpridos e 20 estão em cumprimento. Por meio do TAG, o gestor reconheceu essas fragilidades e se comprometeu a saná-las, no prazo de 3 até 36 meses. Então, à medida que ele implementa ações para sanar essas fragilidades, a gente ganha qualidade para o usuário, qualidade na organização dos serviços, qualidade na qualidade do serviço que é oferecido na atenção básica, no medicamento que vai chegar para o usuário no tempo adequado, para os municípios, na tempestividade dos repasses. Além da questão da legalidade, ainda foi pontuada aos participantes a necessidade do dinheiro público ser aplicado com eficiência. Para isso, existem os indicadores de políticas públicas de saúde, 10 áreas balizadoras de investimento, que servem tanto para a autoavaliação dos gestores, quanto para a tomada de decisões, a fim de aperfeiçoar essa política. Se cada um deles, se cada um de nós, estudar esses indicadores durante todo esse período, com o máximo cuidado, nós vamos reunir muito mais condições de melhorar o nosso planejamento, de implementar o planejamento onde não tem, de modo que possa atuar sobre aquele ponto específico onde está ruim, de modo que possa atuar sobre aquele que está bom para manter e não ter a situação atual, que no ano vai bem, no outro vai mais ou menos, no outro vai pior, daí a pouco melhora, daí a pouco cai. Então é uma situação de muito vai e vem, é uma sanfona de informações que com certeza prejudica muito o cidadão. Os gestores eleitos estão preocupados com a atual situação da saúde e elogiaram a iniciativa do TCE em promover o debate em busca de soluções. Precisamos ter esse conhecimento, é importante que o tribunal faça isso e dê essas orientações e a gente busque soluções, E é o gargalo de todos os municípios, uma dificuldade muito grande, porque a saúde, a demanda é muito grande e o recurso é pouco. Então, nós, municípios, enfrentamos uma dificuldade muito grande, não é diferente do Estado, não é diferente da União. Então, é muito interessante essa palestra, a gente está aí interagindo e buscando informações, buscando soluções para levar aí para o nosso município. Esse contexto, os erros e acertos, esse histórico das organizações sociais no Brasil como um todo, importantíssimo para os gestores, prefeitos, secretários, gestores dos municípios e do Estado.
Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.